Oi meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês, é a episiotomia. Você conhece esse símbolo? Você sabe o que isso lhe significa? Você já viu em alguma foto de algum parto? O que você achou? O que você deduziu desse símbolo? Hoje a gente vai conversar sobre ele. Esse símbolo, ele significa períneo íntegro. Ele é muito feito quando você, depois de um trabalho de parto, eles fazem toda uma investigação sobre a placenta e tudo mais, e o períneo da mulher, ele ficou íntegro, ele ficou inteiro desde o começo até o final do trabalho de parto, não teve laceração nem episiotomia. A episiotomia é uma incisão, é um corte que ele é feito entre a vagina e o ânus no período expulsivo do trabalho de parto, no último período do trabalho de parto. A episiotomia ela começou a ser feita em meados de 1700 por um médico e alguns médicos eles tinham essa prática, eles começaram a utilizar dessa prática com o objetivo de acelerar o trabalho de parto. A prática da epísio, ela começou a ser feita pelo fato deles precisarem que o trabalho de parto se encerrasse quando tinha, por exemplo, sofrimento fetal ou mesmo quando eles percebiam uma exaustão materna, a mãe não tinha mais força para continuar o parto, se o parto estava extremamente prolongado, principalmente no período expulsivo, que é o último do trabalho de parto. Ela precisava eles precisavam dar um fim nesse trabalho de parto, tanto para não acontecer nada com a mãe e com o bebê. Eles resolveram então, com essa ideia de que cortando o períneo iria abrir mais o espaço no canal vaginal e o bebê ia conseguir sair mais rápido. Foi por isso que a episiotomia começou a acontecer, por essa necessidade deles acabarem logo com o trabalho de parto, prevenindo tanto um sofrimento fetal e a exaustão materna. Um ponto importante é que eles também fizeram a episiotomia no início com a intenção de diminuir a chance de uma laceração severa no períneo da mulher. Porém, conforme o tempo, essa prática ela parou de ser seletiva e começou a ser uma rotina normal do trabalho de parto. Então, ele acabou se tornando um procedimento de rotina em que todos os partos, independente de se eles estivessem progredindo bem ou demorando, eles iriam acabar fazendo esse procedimento e a maior parte das vezes se tornava um procedimento desnecessário. Hoje, a gente sabe que a episiotomia ela não traz nenhum benefício. Existem outras técnicas muito melhores que a episiotomia que fazem com que a mulher não sofra nenhum tipo de violência, nenhum tipo de laceração e ela consegue ter o trabalho de parto dela e consegue desenvolver muito melhor. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre algum relato de alguma vizinha, da sua mãe, da sua avó, que elas sofreram aquele piquezinho na região do períneo e que muitas das vezes ela sofreu, essa mulher, a vida inteira com dores, ela não conseguia ir ao banheiro, não conseguia ter a sua vida sexual normal depois disso, trazendo medo. Então, muitas das vezes que a gente ouve falar da episiotomia, ela foi feita de forma totalmente sem necessidade, a gente pode dizer. Ela não foi feita de uma forma bem pensada, numa maneira bem colocada. A mulher hoje em dia que quer parir, ela tem medo de ser mutilada, ela tem medo de ser cortada e que ninguém vai avisar ela do que está acontecendo. E ela vai fazer isso quando o bebê dela estiver em risco. Eu tenho certeza, e esse medo é muito válido quando a gente sabe que o seu filho está sofrendo e ele corre algum risco, você vai fazer tudo por ele. Mas existem outras práticas muito melhores que a gente pode adotar, tanto no preparo do períneo para o trabalho de parto, quanto no momento do trabalho de parto, para você não precisar passar por isso. Você não precisa de episiotomia.
Então agora eu vou explicar para você um pouco da anatomia do períneo para você entender e se informar. Estudos recentes mostram que a taxa de episiotomia ela aumenta gradativamente com a falta de escolaridade, com a falta de conhecimento da mulher em relação ao parto. Isso quer dizer que quanto menos informada você estiver, mais as chances você tem de passar por uma episiotomia. Então, você tem que sim conhecer o processo do trabalho de parto, conhecer os seus direitos como mulher, como gestante, a lei do acompanhante, estar com um profissional que te respeita para você não sofrer esse tipo de violência. Eu vou passar agora para você um pouco da anatomia do assoalho pélvico, para você entender como que acontece e a partir daí poder fazer tudo para isso não acontecer com você, para você conversar com o seu médico, para você ter essa relação de confiança com a pessoa que está no momento do nascimento do seu filho. Então, eu vou mostrar para você um pouco agora da anatomia do assoalho pélvico. Vamos começar. Aqui é o ânus, aqui é o esfíncter anal, aqui essa parte, essa estrutura toda é o corpo do períneo, a vagina. Podemos dizer que aqui é o clitóris, a glande do clitóris e a uretra, essa parte bem aqui aonde sai o xixi, tá bom? O bebê, ele sai por aqui. E o que você vai fazer? Você tem que entender que é nessa região aqui que vai acontecer a episiotomia. Por que vai acontecer nessa região? Porque durante o trabalho de parto, no período expulsivo, essa parte ela vai sofrer uma distensão. Ela vai sofrer uma distensão enorme, que o bebê vai estar coroado nessa região, que eu vou mostrar para vocês no outro modelo. E quando, na época, lá atrás, eles sentiram a necessidade de acelerar esse trabalho de parto pelo fato já citado, sofrimento fetal e exaustão materna, quando eles tinham que dar um fim nesse trabalho de parto, eles acabaram fazendo essa prática de fazer essa incisão, esse corte, tanto na região mediana, que vai de vagina a ânus, ou lateralizada a 45 graus nessa região aqui, tá bom? Então, a gente pode dizer aqui, tem um outro modelo que eu vou mostrar para vocês, o bebê já coroando, como eu citei anteriormente. A gente pode falar, aqui são os grandes lábios, aqui é o canal vaginal onde ele vai sair, tá bom? Aqui é a uretra e mais acima é o clitóris. No caso, aqui abaixo da vagina vai ficar o ânus, tá bom? E quando, na época, o bebê estava em sofrimento fetal e eles precisavam acabar logo com o trabalho de parto, o que acontecia? Eles pegavam essa região aqui e faziam esse corte nessa região lateralizada ou mediano, que é de vagina para ânus, tá bom? Nessa região. Essa prática acontecia com o objetivo de acelerar o trabalho de parto e aumentar o tamanho do canal vaginal para o bebê poder sair mais rapidamente. Agora eu vou mostrar para você como que acontece mais na parte da musculatura. Mais uma vez eu falo, o músculo elevador do ânus aqui, tá? E a vagina aqui. O bebezinho, ele já tá coroado. Vamos imaginar como eu mostrei no outro modelo. Então, eles faziam uma incisão nesta região mediana, aonde vai de vagina para ânus, ou lateralizado a 45 graus, e com o objetivo de aumentar o tamanho do canal vaginal para o bebê poder passar mais rapidamente. Na literatura, existem graus na episiotomia, onde o grau 1, ele pega apenas mucosa e pele. No grau 2 e 3, a gente pode dizer que são episiotomias, incisões mais profundas, mais graves. Ela chega a atingir o corpo inteiro do períneo, chegando até o ânus. Então,
veja como é muito difícil essa prática, é uma prática que traz muito malefício para a mulher, ela fica com o períneo totalmente disfuncional, tanto a saúde sexual quanto a saúde uroproctológica dela vai ficar totalmente deficitária, questão de dor para fazer xixi, dor para evacuar, dor na penetração durante a relação sexual, além de um desconforto enorme, não conseguir sentar direito, não conseguir fazer as atividades normais, seja academia, seja sentar e levantar. Então, hoje a gente sabe que a episiotomia ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Tem muitas técnicas que a gente pode dizer que podem ajudar muito mais a mulher nesse período expulsivo para que ela possa ter um período expulsivo mais rápido, sem ter sofrimento fetal e nem exaustão materna. Outro ponto importante é quando o bebê ele tá com o ombro não tão bem encaixado no canal vaginal. Esse é um dos motivos também que a gente tem que citar que acontecia a episiotomia, quando tinha essa distócia do ombro. O ombro ele não estava encaixado corretamente e parava o bebê, travava o bebê nessa descida dele no trabalho de parto. Então a gente pode falar que hoje tem técnicas para a gente ajudar esse bebê a encaixar direito, tem como o médico te ajudar percebendo a posição do bebê. Eu vou mostrar para você a posição que ele se apresenta aqui, a moleira dele, os ossinhos da cabeça, para que eles possam tomar uma atitude e não colocar nem em risco a sua vida e nem do seu bebê, e você não sofrer episiotomia, entendeu? É assim que a gente tem que conversar sempre com o médico, sempre pedir auxílio de como a gente vai fazer se acontecer isso. O parto, a gente não sabe o que vai acontecer durante o trabalho de parto. A gente pode se preparar, pode fazer todos os recursos que estão disponíveis para a gente ter um trabalho de parto maravilhoso, um trabalho de parto prazeroso. Porém, no momento que o trabalho de parto acontece, pode ser que ele aconteça bem rápido, pode ser que ele aconteça mais devagar. E para isso você tem que ter uma equipe que esteja do seu lado, para isso você tem que ter uma equipe que você confia, você tem que ter conhecimento do que é o trabalho de parto, como ele acontece, quais são as fases, tudo que você pode fazer para se preparar para esse trabalho de parto acontecer. E é isso que eu vou falar nos próximos vídeos. A gente vai falar sobre as técnicas que existem, seja alongamento da musculatura do períneo, epinô. Você já ouviu falar do epinô? Se você ouviu falar, escreve aqui para mim que a gente vai conversar mais sobre ele, sobre essa técnica muito boa. Posicionamento, alongamento, vocalização, aprender a relaxar a musculatura do períneo, porque sim, no período expulsivo a gente tem que aprender a relaxar a musculatura do períneo, da vagina, no período expulsivo, para não travar ela, não deixar a musculatura rígida e sim deixar ela alongar no tamanho que ela tem que alongar para passar a cabecinha do bebê e, consequentemente, o corpo inteiro dele, tá bom? Para você conseguir ter um trabalho de parto que não aconteça a episiotomia, você tem que se preparar para ele. Se você não se preparar para o trabalho de parto, para esse momento, você vai correr sim o risco das pessoas enganarem você ou mesmo fazerem procedimentos que você não conhece. Quando você vai entrar em trabalho de parto, você tem toda uma gama de recursos, seja a bola de pilates, seja a banqueta que você pode, são posicionamentos que você pode ficar de 4 apoios também, que vão te ajudar a fazer esse trabalho de parto evoluir de forma mais fluida, de você conseguir passar por esse trabalho de parto de uma maneira mais responsável, mais consciente e, consequentemente, tendo menos chance de sofrer qualquer violência obstétrica. Agora eu posso falar, se você não se preparar para esse trabalho de parto, se você não conversar abertamente com o seu médico sobre isso, sobre o que você quer que ele te avise quando for acontecer as coisas, os procedimentos, durante o trabalho de parto,
pode ser que ele não vá falar para você, então, o que vai acontecer, se ele precisar tomar uma atitude, se ele precisar fazer um procedimento. Então, por isso eu falo, tenha uma relação aberta, uma via de mão dupla, onde ele pode conversar com você e você pode sim conversar também com o seu médico, com a enfermeira obstetriz, com a doula, com as pessoas que estão do seu lado, o seu companheiro, durante esse trabalho de parto, durante a gestação inteira e o trabalho de parto. Consequentemente, o puerpério também. Posso dizer para você que as chances de você sofrer qualquer violência obstétrica diminuem muito quando você tem informação, quando você detém do conhecimento. E essa é a maior arma que a gente tem contra qualquer tipo de violência obstétrica que a gente possa temer passar. Então, esse é o meu objetivo aqui com você, é te dar informação, é te dar conhecimento para você poder estar pronta para poder passar pelo trabalho de parto de forma consciente, de forma ativa e ter o trabalho de parto e ter o parto que você deseja e que você merece ter. Um parto respeitoso, com um nascimento de forma empática, tanto para você quanto o seu bebê e a sua família. Então, toda vez que você vê esse símbolo, lembre que esse símbolo significa períneo íntegro, significa que é isso que você quer atingir para você no seu parto. É respeito, é humanização no atendimento, na sua gestação, no seu parto e no seu puerpério. Você quer ter esse respeito por parte de todos os profissionais e é isso que você merece. E são os profissionais, quando eles estão em harmonia, quando eles estão todos pensando no seu bem, você vai ter sim um trabalho de parto excelente, você vai ter um trabalho de parto mais preparada para esse momento, você vai estar mais consciente também para esse momento. Não esquece deste símbolo. Esse símbolo é o que você quer ter para você. E sim, se prepara para esse momento, conversa comigo. Se você tem alguma dúvida, se você já sofreu alguma coisa nesse sentido, se você teve outro parto, primeiro parto, segundo parto que acabou acontecendo isso, se você tem alguma disfunção pelo fato de ter passado por uma episiotomia, também escreve para mim. Existem formas de reabilitação, existem profissionais excelentes que podem te ajudar muito a melhorar um quadro de pós-episiotomia. Então, sim, se acerque de pessoas que tenham uma vontade de te ajudar, que sejam humanistas nesse sentido, que elas vão te ajudar sim. Eu posso passar para vocês também pessoas profissionais que estão do lado da humanização, do lado de uma gestação e uma maternidade consciente, que elas vão te ajudar muito a passar por esse período de forma consciente, de forma amigável, de forma amável também, tá bom? Então escreve para mim. Se você também ouviu uma história da sua mãe ou da sua avó ou da vizinha, se elas falaram alguma coisa, se elas passaram por uma coisa que você tem muito medo, escreve para mim que a gente vai conversar sobre isso. O meu objetivo aqui é ajudar você, é poder te ajudar a passar por esse momento de forma mais consciente e tranquila, tá bom? Conta comigo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.